Então aqui eu vou botar a medida macroscópica da entropia. Então vamos supor que a gente tenha um sistema que sofra uma transformação, uma mudança de estado termodinâmico a volume constante. Então vou escrever assim. Então eu tenho um sistema bem definido, com N grandes componentes, eu vou fazer ele sofrer um processo no qual o volume dele permanece constante. Vou fazer ele trocar energia com alguma coisa, mas mantendo o seu volume constante. Tá bom? Então vamos imaginar aqui um trecho desse processo a volume constante. Num certo trecho, esse sistema está a uma certa temperatura T e ele recebe uma certa quantidade de energia U. Tá bom? E por causa disso, a sua entropia vai sofrer uma variação que é ds. Ora, mas ds, pensando agora na entropia como uma equação fundamental, uma função de U, V e N, ds pode ser escrito assim, isso é d-rom de S, d-rom de U, AV e N constante, vezes du. Verdade? Mas isso aqui, por definição, é o inverso da temperatura. Então, num processo a volume constante de um sistema com número de partículas fixado, em qualquer trecho no qual a uma temperatura T ele receba uma quantidade de energia que eu estou chamando de du, ele vai sofrer uma variação de temperatura dada por du sobre T. Muito bem. Se esse processo acontece a uma temperatura fixa também, então a variação de entropia ΔS vai ser ΔU sobre T. Tá certo? Num processo onde a temperatura varie ao longo desse processo, então a variação de entropia total vai ser a integral do estado inicial até o estado final de du sobre T. Ora, mas se eu estou num processo a volume constante, a primeira lei da termodinâmica me assegura que a variação de energia só pode ser devida à energia que aparece ou que ele recebe por conta da diferença de temperaturas que a gente chama de calor. Claro, poderia haver energia introduzida por outro tipo de trabalho que não o trabalho de compressão. Parênteses, isso tudo só pode ser feito se a grandeza da temperatura puder ser definida em todos os passos desse processo, o que significa que se trata de um processo quase estático, não é verdade? Se não há trabalho outro, então ΔS é simplesmente a integral de Q sobre T. E foi assim que a entropia foi definida macroscopicamente. Agora, do ponto de vista clássico, você poderia dizer, bom, então eu posso arbitrar um estado, chamar a entropia desse estado de qualquer coisa, de zero, por exemplo, a partir desse estado eu defino a entropia dos outros estados. Eu posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu posso até obter entropias negativas. Tá certo? Acontece que agora, fazendo a conexão com o mundo microscópico, nós sabemos que a entropia é o logaritmo da multiplicidade. Então não faz sentido ter entropia negativa. Então agora eu estou dando um significado absoluto ao valor da entropia. Tá certo? E eu poderia dizer, por exemplo, que a entropia num estado qualquer, vamos chamar de estado, menos a entropia, o estado que eu vou usar como padrão é o estado correspondendo à temperatura zero, isso é igual à integral de Q sobre T, desde a temperatura zero até a temperatura T, na qual eu estou calculando, eu estou interessado em determinar a entropia. Porque a entropia em T igual a zero, ela, na verdade, é um número bem definido. Um sistema quântico a temperatura zero, ele tem que estar no seu estado fundamental. Se eu estiver falando de um sistema quântico não degenerado, então só tem um estado fundamental.
Quer dizer que a multiplicidade desse estado é 1, o logaritmo disso é 0. Isso é conhecido como a terceira lei da termodinâmica. A entropia de um sistema termodinâmico a T igual a 0 vale 0. Ocorre que a terceira lei ela admite umas variantes, porque acontece de haver sistemas para os quais o estado de mais baixa energia não é univocamente determinado. Você pode ter um estado degenerado. E aí significa que há mais de um estado com a temperatura, com a energia mais baixa possível. Então a entropia para esse sistema, AT igual a 0, não vai ser 0. Vai ser K vezes o logaritmo de quantos estados de energia mais baixa eu tenho. Um sistema clássico é o poço duplo. O poço duplo, na verdade, ele tem um estado fundamental degenerado, pode ter uma partícula num lado ou no outro, e os dois estados têm a mesma energia, portanto, esse sistema tem entropia AT igual a 0 igual a K log de 2. Deixa eu escrever uma outra coisa que talvez deixe vocês um pouco mais tranquilos, porque se eu estou com um processo a volume constante, então eu posso associar Q, que é uma quantidade pequena de energia trocada por causa da diferença de temperaturas, a CV dt, pequenininho. E nesse caso, du é Q. Não tem trabalho de compressão e eu estou supondo uma situação onde não tem outro tipo de trabalho. Então resulta isso. Portanto, ΔS vai ser a integral de CV dt sobre T, desde o estado inicial até o estado final. Agora eu estou falando de uma integral como você está acostumado, não é verdade? O que apareceu aqui é o CV dt. Aqui tem um dt sim. Não é? Você tem várias situações nas quais o CV é aproximadamente constante, numa boa faixa de temperaturas. Não, se CV for aproximadamente constante, então essa equação aqui vai resultar imediatamente o seguinte: esse CV pode sair fora da integral, o estado inicial, os estados inicial e final podem ser caracterizados por suas temperaturas, TI, TF, e aí o resultado é uma dependência logarítmica com a razão de temperaturas, né? Tá certo? Tá bom até aqui? Exemplos. Vamos lá, coisas bem simples do mundo da simplicidade. Olha só, dois sistemas A e B que têm capacidades térmicas CA e CB e que estão a temperaturas iniciais TA e TB. Estão fechados dentro de uma caixa que não permite troca de energia com o ambiente. Eu permito a interação térmica entre eles. O que vai acontecer? Eles vão procurar o estado de maior entropia, tá certo? Mas vamos traduzir isso em linguagem simples, mais simples do que essa. Essa é simples, né? Em princípio, se TA é diferente de TB, o que vai acontecer? Troca de calor. Vai haver um fluxo de energia de um sistema para o outro. Aquele que tem temperatura mais alta vai ceder para o que tem temperatura mais baixa. Quem tem temperatura mais alta tem uma curva de entropia que é menos inclinada, portanto ele é um doador de energia, ele doa com facilidade, né? Enquanto o outro gosta de receber, né? Porque ele tem uma inclinação grande. Então é isso. Então vai haver aqui um fluxo de energia de um lado para o outro. Esse desenho indica que TA era no início maior que TB. Esse processo é reversível ou irreversível? Irreversível. Significa, depois que eles alcançarem a temperatura de equilíbrio, nunca mais eles vão voltar a ter as temperaturas TA e TB espontaneamente, não é verdade? Se esse processo é irreversível, que consequência eu posso tirar disso pensando nas grandezas termodinâmicas? A variação de entropia nesse processo tem que ser positiva. Tá certo? Muito bem. Então vamos calcular a variação de entropia nesse processo? Primeiro vamos calcular qual é a temperatura de equilíbrio. Todo mundo sabe fazer isso? A velha calorimetria do ensino médio?
o calor recebido por A somado com o calor recebido por B tem que dar zero, né? Porque eles só trocam o calor entre si. O calor recebido por A é CA vezes ΔTA, que é T, temperatura de equilíbrio, menos TA, mais CB, T menos TB, isso tem que dar zero. Portanto, a temperatura de equilíbrio é a média ponderada das temperaturas iniciais, onde os pesos são as capacidades térmicas. Legal? Todo mundo sabe fazer isso. Passaram no Enem. Agora vamos calcular a variação de entropia desse sistema. Como é que eu calculo a variação de entropia do sistema A, por exemplo? Estou supondo aqui que as capacidades térmicas são constantes ao longo desse processo, né? Como é que eu calculo a variação de entropia desse processo? ΔS do A. Grau, lembre, qual era a condição para eu poder escrever essa integral aqui? Isto aqui só pode ser, essa integral só pode ser calculada, perdão, a variação de entropia só pode ser calculada desta forma se os estados intermediários só forem de equilíbrio, porque a temperatura tem que ser bem definida para todo o conjunto, não é? Mas será que os estados intermediários são de equilíbrio aqui? Não. No entanto, meus caros, olha só, a entropia é uma função de estado. Se eu quero a variação de entropia entre o estado inicial e final, eu posso imaginar um processo qualquer que leve o estado inicial até o estado final e calcular essa integral nesse processo. Então eu imagino um processo que seja quase estático. O sistema A, por exemplo, ele vai da temperatura TA até a temperatura T aos pouquinhos. Esse é o processo que eu estou imaginando aqui. Ao invés dele interagir direto com o TB, que tem uma temperatura muito diferente, ele interage com um sistema que tem temperatura TA mais um DTzinho. Tá certo? Aí ele alcança o equilíbrio. Agora eu boto ele em contato com outro que tem CA mais 2 DTzinhos. Faço isso de forma que esse processo seja quase estático. O processo é diferente desse, mas o resultado para a variação de entropia é o mesmo. Por quê? Porque a entropia é uma função de estado. Então, com esse adendo, ΔSA vai ser exatamente essa integral aqui. CA vezes a integral de dt sobre t do estado inicial até o estado final, ou seja, log de t sobre TA. E ΔSB vai ser CB log de t sobre TB. Pelo meu desenho aqui, está indicado que TA no início era maior que TB. Então, olha só, a temperatura final ela está entre TA e TB. Ela é maior que TB e menor que TA. Se ela é menor que TA, esse argumento do logaritmo é menor do que 1. Significa que o logaritmo é negativo. A variação de entropia de A é negativa. A entropia de A diminuiu. Já a entropia de B aumentou, porque agora T maior que TB, isso aqui é maior do que 1, o logaritmo é positivo. Esta soma tem que dar positiva. Cuidado, a segunda lei da termodinâmica não proíbe que a variação de entropia de um sistema diminua. O que ela proíbe é que a variação de entropia do universo, o que é o universo? É aquele recorte que eu fiz botando em contato sistemas que não interagem com mais ninguém, que só interagem entre si. A variação de entropia desses sistemas que estão em interação, essa é que não pode diminuir. Então, a entropia de A diminuiu sim, mas diminuiu menos do que a de B aumentou. Por isso, ΔS total, que é a soma das duas, vai ser CA log de T sobre TA mais CB. Isso aqui é positivo. Pode ser igual a zero? Vocês estão me respondendo uma platitude. É igual a zero se o processo for reversível. Mas esse processo pode ser reversível? Então pode ser igual a zero? Só tem uma situação na qual ele pode ser igual a zero. Sabe qual é? TA igual a TB. Se TA igual a TB, esse processo é reversível. Aliás, não acontece nada, né? Ele é tão reversível que ele pode ir para frente ou para trás. E, portanto, ele não vai nem para frente nem para trás. Ele fica parado.
Desafio. Prova que isto aqui é positivo para qualquer valor de CA, CB, TA e TB. Você pode começar provando isso para um caso simples. Pega isso aqui, ó, CA igual a CB. Pega esse caso simplesinho aqui. Resolver para esse caso não vale ponto não, tá? Esse é muito simples. Mas gostaria que você tentasse fazer isso. O outro é mais complicadinho, sim.